E aí pessoal, estamos de volta aqui, né, para dar andamento ao nosso curso de jogos 2D. E na aula passada a gente montou essa interface, né? E eu apresentei muito brevemente a interface do Unity, mas eu vou estar trabalhando um pouquinho mais com ela hoje, tá bom? Então tá. Aqui nós temos aqui essa cena, né? Já está o bloquinho da cena. Eu posso estar manipulando com esse menu superior. Aqui eu tenho, quando eu passo o mouse, ele fica selecionado lá e ele faz para mim, fala o nome, tá bom? E aqui no caso aqui a mãozinha, ela tem a função de pegar e arrastar para a direita e para a esquerda a cena. Veja que eu estou movimentando a cena como um todo e não o objeto. Quando eu pego esse segundo elemento, né, que esse aqui é o Palm and Tool, esse aqui é o Move Tool. Eu vou clicar aqui agora na câmera. Olha o que vai acontecer. Epa, Ctrl Z. Se você tiver dificuldade de clicar num objeto, você clica no nome aqui na hierarquia, tá bom? Nessa hierarquia, a gente pode selecionar pelo nome. No caso, na fase 1 eu tenho uma câmera, então eu peguei a câmera da fase 1. Olha só, quando eu estou movendo a câmera no bloco superior, que é o bloco da cena, o espaço, o viewport da cena, o que acontece embaixo? Tudo movimenta. Por quê? Porque aqui eu tenho o view do game, é o jogo, é o que a câmera está vendo. Aqui eu tenho um previewzinho do que a câmera está vendo, olha que bacana. Ó. E aqui eu selecionei um eixo. Qual o eixo que eu selecionei? O eixo X. Como é que eu sei que é o eixo X, gente? Olha, se eu olhar aqui do lado, no Spectre, está escrito aqui, ó, menos 1,666. Se eu movimentar, observa só que lá vai estar movimentando, olha só. Ó. Então eu estou movendo no eixo X a minha câmera, tá bom? Então essa ferramenta, ela serve para mover. Essa ferramenta aqui, ela serve para rotacionar. Eu não vou rotacionar a câmera, porque eu vou bagunçar ela, eu não quero bagunçar ela, tá bom? Eu vou colocar um objeto na cena, vou rotacionar e depois eu vou apagar. Só porque eu não quero que nenhum dos meus objetos fiquem distorcidos. Eu vou arrastar esse bloco aqui. Vou pegar aqui o Rotate e agora eu vou rotacionar ele só para vocês verem. Tá vendo? Ó? Então essa ferramenta ela serve para rotacionar. Eu não vou estar utilizando ela no nosso cenário, né? Então eu vou apagar ela. Eu só coloquei ela para mostrar a função de rotação. Aqui eu tenho uma função de Scale Tool, né? Que ela é usada também para a gente poder fazer scale, tá bom? Se eu clicar num objeto qualquer, por exemplo, o menino aqui, ó, menino, ó, aí eu tô com o Scale Tool. Pode notar que apareceu o nosso eixo cartesiano, ele mudou. Ele não está mais com as setas, ele agora está com os blocos. E eu tenho um bloco aqui amarelo, um vermelho e tenho outro bloco maior. Quando eu pego no bloco maior, eu consigo redimensionar no XYZ ao mesmo tempo, tá bom? Quando eu pego só num bloco, eu consigo fazer essa escala num eixo só. No caso aqui eu estou fazendo no eixo X. Aí, como eu também não quero deformar meu objeto, eu posso dar Ctrl Z, e aí ele volta ao tamanho normal, tá bom? Então, essa ferramenta é utilizada para fazer o scale. Você pode fazer o scale ou a escala de forma também manual. Eu venho aqui, eu não gosto de número quebrado, então eu vou colocar, por exemplo, ó, 0,6, que já é quebrado, né? Mas não é 0,66667, tá bom? E no Y eu vou colocar uma escala de 0,6, quer dizer que ele sofreu 0,6 no X, 0,6 no Y. E o Z, um inteiro, então eu não mexi no Z dele. Por que não faz sentido mexer no Z desse objeto? Porque ele é 2D, gente, tá bom? Então aí no caso, se eu mexesse no Z, eu estaria dando a terceira coordenada e não faz sentido. Para que eu vou mexer, fazer ele ficar 3D se o jogo é 2D, né? Então vamos continuar. Aqui a gente tem a escala proporcional e eu gosto mais dela, tá bom? Ela faz um box ao redor do meu objeto e aí quando eu puxo uma das extremidades, um dos vértices, ele faz a escala mais regular. Eu prefiro essa escala do que a outra.
E por fim, a gente tem uma ferramenta aqui que ela vai permitir rotacionar, escalar tudo de uma vez. Eu também uso ela muito, muito pouco. Além disso, gente, deixa eu voltar aqui para a cena. Eu vou voltar para mim aqui, ó, aqui. Eu uso mais esse aqui, que é o movimento, é o Move, né? No 2D a gente não, ao arrastar e movimentar ele é um pouco mais controlado, né? A gente tem que controlar, porque às vezes a gente vai danificar a nossa montagem aí. Então eu deixo mais ou menos sempre aqui, tá bom? Ou aqui para poder mover para a direita e para a esquerda em meu cenário. Onde que o jogo começa? O jogo começa aqui, com o meu personagem nessa posição. Ele pode explorar tanto a direita quanto a esquerda. Se eu quiser clonar tudo isso aqui que a gente está vendo e duplicar para o lado, eu posso. Eu posso dar aqui com o screw, estou usando o screw do mouse. Pego a mãozinha agora e ponho para cá. Vamos supor que eu quero o dobro da minha fase. Então, eu já comentei no bloco passado, a gente pode copiar tudo aqui, a gente marca com o Shift, ó. Tudo menos o menino, tá bom? E a gente pode duplicar, ó, duplicate. Eu posso pegar esse bloco inteirinho de uma vez, gente, e jogar aqui pro lado. Então, aí o jogo, ele não acaba? Não, aí o jogo, na hora que parece que vai acabar, começa de novo, entendeu? Se eu quiser fazer alguma coisa diferente aqui, eu faria isso aqui, quer ver? É o deserto 1 aqui, né? Eu vou duplicar só ele. Vou pegar aqui a ferramenta de scale, vou dobrar só para emendar aqui, ó. Pronto, olha que bacana. Você tá andando e aí a fase continua. Olha, então, a hierarquia aqui, eu tenho aqui o jogo, eu vejo todos os meus elementos e consigo pegar por nome. Tá vendo que eu fui clonando e ele foi criando, por exemplo, ó, deserto 3.1, deserto 3.2, deserto 3.3. Ele organiza assim. Eu posso renomear? Posso, fica a meu critério. Eu não me preocupo muito, porque como ele faz a cópia em ordem crescente, e eu sei que está indo da esquerda para a direita, os números maiores estão na direita, tá? Mas isso aí é um controle que eu faço mentalmente. Agora, se você quiser realmente fazer, tipo, fundo 1, fundo 2, fundo 3, fundo 4, você pode renomear um por um. Para renomear, a gente clica em cima dele, por exemplo, aqui, ó, deserto 3.1. Aqui no Inspector, ele vai mostrar para mim um resumo do que tem no deserto 3.1. Para começar, o nome. Então, eu sei que esse deserto 3.1 é o primeiro deserto. Não, esse na verdade não é o primeiro, né? Ele é 1, 2, 3. Ele seria o terceiro. Então, ele realmente é o deserto 3. Deserto 03. Eu vou fazer só para vocês entenderem aqui. Ó, esse aqui está escrito deserto 2, mas na verdade ele é o deserto 1. Olha só que bacana. E esse aqui que está escrito deserto 3, na verdade é o deserto 02. 02. Pronto, agora eu organizei aqui. Já dá para vocês verem, ó. Ó, 1, 2 e 3. Beleza, ótimo. O que eu tenho de interessante? Eu tenho aqui o nome dele. Se ele está sendo usado ou não, eu posso ocultar ele aqui. Ó. Se eu quiser só ocultar, eu posso desmarcar aqui. Eu tenho o tamanho dele, que está na escala. Tá? Então, o tamanho original foi multiplicado. Eu multipliquei. E eu posso pôr a posição X, Y e Z. Tá? No caso aqui, como a gente está trabalhando num jogo 3D, a gente não vai mexer no Z aqui, a não ser que ele esteja com os vértices invertidos e a gente vai trabalhar com a coordenada que não é a padrão, que por exemplo, normalmente pode ser, né? X, Y na base e o Z a profundidade, a altura. Mas aí você pode estar alterando, mas aí isso é uma questão de você vai ter que clicar para descobrir, tá? Não tem jeito, só de eu falar aqui agora eu não vou conseguir falar para vocês não. Mas se eu clicar aqui na imagem eu vou descobrir. Quer ver, ó, por exemplo, ó.
Vamos descobrir? Já que eu falei que tem como descobrir, né? Ó, se eu mover para cá, moveu no X, dou Ctrl Z. Vou mover para cima, moveu no Y. Isso mesmo, Ctrl Z. Então, nesse caso, o Z ele seria a profundidade. Como a gente está trabalhando em 2D, a gente não vai mexer nele, deixa ele quietinho ali. Tá bom? É como se o Z estivesse saindo da tela para a minha direção ou entrando na tela para o infinito da tela, tá bom? Tá bom? Então é isso aí. Aí eu tenho mais algumas informações que são pertinentes à imagem, tá bom? Ela tá aqui. Agora, essa imagem ela não é tão complexa. Por quê? Porque ela não vai fazer nada. Ela vai ficar, é um fundo e acabou. Vamos pegar uma imagem um pouquinho mais complexa para a gente aproveitar para entender nossa interface gráfica do Unity explorando essas imagens. Então eu peguei a estrela, tá aqui estrela, e aqui tem um negócio que chama tag e chama layer. Olha, isso aqui é muito importante e nós vamos usar. Esse tag é um nome que eu dou para essa estrela. Eu posso criar alguns tags. A tag, ela tem as padrões que estão pré-cadastradas, mas eu posso criar uma nova. E a gente vai precisar de uma tag nova. Essa tag nova, pessoal, eu vou colocar agora, mas mais na frente eu vou voltar a chamar a atenção aqui. Eu vou chamar de item. Sabe por quê? Porque a estrela é um item que eu coleto. Então eu vou chamar de item. E vou salvar. Ó, item. E agora, se eu voltar lá na estrela, ó, tag, tá sem tag. Eu venho aqui. Ah, tá, gente. Eu pego o item e agora ele tá aqui. E o layer é default, tá bom? Tem alguns layers também. Eu vou deixar no 0, que é o default. Eu posso trabalhar com detecção de colisão, por exemplo, para me pegar um item ou para mim poder matar um inimigo, tanto usando a tag quanto usando o layer. Agora, eu só estou mostrando para vocês que existe e que está ali. Depois a gente vai usar. Não agora. Só estou mostrando que existe. Ok, continuando explorando a interface. A minha estrela ainda está selecionada. Eu tenho essa parte do Sprite Render, que é relativo à nossa imagem estrela. E eu tenho aqui o Animator. O Animator, gente, ele foi criado quando eu fatiei a minha imagem estrela em várias e arrastei e soltei na tela. No momento exato que eu arrastei e soltei na tela, ele criou o Animator. Esse Animator ele é muito legal. Por quê? Porque esse Animator é o que vai dar para fazer a animação da estrela. Se eu vir aqui na cena, eu vou ver que tem um bloquinho aqui, ó, tá? Que chama Star. Esse bloco ele foi criado junto com esse outro também, que é a parte da animação. Quando eu clico duas vezes aqui, ele vai me mostrar um diagrama onde eu vejo a animação da estrela. Então, quando começa o jogo, ele entra aqui e permanece. Por quê? Porque ele só tem uma animação disponível, que é a animação do giro. Mas eu poderia fazer um evento, por exemplo, assim, ó, quando fica a noite, a estrela brilha mais forte, entendeu? Então, eu colocaria aqui uma condição, que poderia ser uma setinha igual essa, e se tivesse a condição verdadeira, ele sairia do evento girar para o evento girar com brilho máximo, entendeu? Mas por enquanto a gente também não vou me aprofundar nisso não. Daqui a pouco a gente volta para isso quando eu for animar o bonequinho, porque ele vai andar, vai correr, vai fazer várias coisas, tá bom? Eu clico aqui de novo em Scene e eu volto. Veja que uma vez que eu abrir a janelinha do Animator, ela vai ficar aqui em segundo plano, ó. Tá vendo? Ela não estava aberta, quando eu cliquei duas vezes aqui no diagrama, ele abriu lá. Tá bom? E eu vou deixar ele ali. Então a gente explorou mais uma característica da estrela na interface gráfica. Tá bom? E vamos ver. E eu posso colocar um componente. Se eu quiser que a minha estrela
ela toque uma música. Eu vou adicionar um componente. Para a música sair da estrela, eu vou dar um áudio source. Tá aqui, ó. Áudio source. Se eu quisesse que a minha estrela ouvisse uma música, eu colocaria áudio listener, tá bom? Então, eu posso colocar tanto o audio source quanto o audio listener. O que acontece? Eu posso colocar sons em alguns objetos ou animais. Por exemplo, tem uma águia, e aí eu ponho o som dela, o grito da águia. E eu tenho um audio listening no meu player. Então, quando ele se aproxima da águia, eu ouço o cantar da águia. E quando eu chego perto de uma cachoeira, eu vou ouvir o barulho da água, tá? Então, eu tenho que programar esses eventos aí, tá bom? Então, esse menu do Spectre, a gente pode ir adicionando novas propriedades ou novas funções para o nosso objeto, tá bom? E aí, toda vez que eu clico num objeto, muda. Olha só, a câmera vai mostrar o da câmera. E a câmera tem um audio listening. Por quê? Porque a câmera ela faz o papel da terceira pessoa. Então, por exemplo, é como se eu fosse o jogador, eu sou a terceira pessoa. Eu estou vendo o que está acontecendo com o menino. Então, eu ouço o que está acontecendo no ambiente. Então, a câmera tem um audio listening. Tá bom? Aí eu venho aqui para a estrela. Ela não tem áudio nenhum, eu não adicionei. Eu falei que ia adicionar, mas eu não adicionei. Eu venho para o menino. Ele tem o animator dele, ele tem o sprite, ele tem os transforms dele. E eu vou adicionar mais. Então, cada objeto, quando eu clico aqui, o Spectre ele é atualizado. Eu já vi muito aluno se perder, porque ele clica no menino e começa a trabalhar no Spectre. E aí ele, sem querer ou querendo, clica na estrela ou no monte e depois quer mexer no mesmo Spectre. Não é mais o Spectre, é o Spectre do objeto que está selecionado. E o objeto selecionado, ele sempre vai estar marcado, gente. Aqui no caso, ó, o menino está marcado de azul, o coqueiro vai ficar marcado de azul, entendeu? Então, sempre olhem aqui na hierarquia, tá bom? E agora, a gente está vendo a pasta dos sprites. Pode ver aqui que eu estou com os sprites abertos. E aqui ele põe Assets, Sprites. A pasta superior é Assets e a pasta que eu estou dentro é Sprite. Se eu quiser ir para Scenes, eu tenho aqui minha fase 1. Se eu quiser ir para Scripts, eu venho aqui, eu teria meus Scripts. Se eu for para Sound, tá aqui meu Sound. Tá bom? Então, eu acho que a gente vai encerrar aqui um pouquinho dessa interface do Unity. Só lembrando que tudo que a gente tem aqui, a gente tem nos menus superiores. Então, por exemplo, Assets. Eu tenho aqui os Assets, ó. Então, eu posso criar, eu posso abrir, eu posso deletar, eu posso renomear, eu posso importar um novo asset. No Game Object, eu posso trazer objetos 3D, 2D, e aí tem efeitos, Particle System, partícula tipo chuva, neve, lights, posso pôr tipo de luzes, audio source, video player, que é muito legal para fazer uma intro do jogo, tá? Colocar um videozinho no começo do jogo ou no final do jogo. E aí vai. Se eu quiser colocar, por exemplo, texto de score, texto de interface com o usuário, que ele vai falar pro balão, tá? Depois a gente vai ver isso aí depois, tá bom? Vuforia, que trabalha com realidade aumentada, que a gente não vai trabalhar aqui, e outras coisinhas mais aí, tá bom? Então eu vou estar encerrando agora esse vídeo e até a próxima.